Olá, amigos, leitores e internautas da revista Em Diabetes. Estamos aqui na nossa quinta edição, mais uma vez na nossa coluna de ação, não é? Na nossa coluna de esportes, Ação em Diabetes. E estamos aqui mais uma vez com um convidado super especial. Dessa vez ele é um pouquinho diferente, não tem diabetes, mas lida com diabetes diretamente todos os dias. É o Dr. Mauro Scharf. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e está aqui justamente na nossa página de esportes, porque além de tudo ele é atleta também e acaba de voltar de uma expedição, um desafio chamado T1D Challenge lá nos Estados Unidos, que já teve outras versões no Peru, na Grécia, em vários outros lugares, e que sempre levam diabéticos, pessoas com diabetes tipo 1, né, para fazer justamente não apenas o acompanhamento deles nesses desafios, mas também colher dados para pesquisas que possam ajudar aí a aumentar o conhecimento sobre diabetes. Então vamos conferir como é que ficou essa entrevista com o Dr. Mauro Scharf. Olá, Dr. Mauro Scharf, aqui é Daniel da revista Em Diabetes, tudo bem contigo? Tudo bem, Daniel, é um prazer estar aqui contigo. O prazer é todo meu de recebê-lo aqui, mais uma matéria falando sobre esporte aqui na revista eletrônica Em Diabetes, não é? E eu escolhi falar contigo justamente porque, além de médico, você é praticante de esportes, né? Atleta, e então, quer dizer, tem tudo a ver aqui com a nossa coluna Ação em Diabetes. E, doutor, quais os esportes que você já praticou já? A carreira é longa, né? Já estou com 48 anos de idade, então já joguei futebol, já joguei vôlei, já corri, já nadei, já fiz triatlon, já fiz ultramaratona, né? E o esporte tem que fazer parte da vida de todo mundo aí, porque o esporte ele está intimamente ligado à saúde, à prevenção de doenças e a bem-estar. Então, esse conjunto de coisas deveria motivar qualquer pessoa com diabetes ou sem diabetes a praticar uma atividade física e um esporte. Isso aí. E recentemente você participou aí, não pela primeira vez, né, mas participou do mais recente T1D Challenge no Mount Langley, nos Estados Unidos. Como é que foi? Conta um pouquinho do que se trata esse desafio aí com o pessoal com diabetes tipo 1. Bom, é verdade, esse ano tivemos com 12 atletas com diabetes escalando o Mount Langley. Esse é o 5º ano que a gente faz esse projeto, é o 4º ano que eu participo. Ele começou muitos anos atrás com a escalada do Kilimanjaro, ou seja, algo que não é leve e que muitas pessoas sem diabetes provavelmente não conseguiriam executar sem um preparo adequado. Depois, no 2º ano, nós estivemos no Salcantay, que é no Peru, que é um pico de 5.800 metros, também um desafio bem interessante. No 3º ano, nós subimos White Mountain, em Creta, na Grécia. No 4º ano, foi uma das experiências mais incríveis aí que eu já pude ter, que foi escalar o vulcão Hekla, que fica na Islândia. E esse ano, finalmente, então, falando desse ano especificamente, nós subimos o Mount Langley, que é uma cadeia de montanhas, aí tem Mount Whitney, Mount Langley, é uma cadeia de montanhas no estado, na divisa dos estados da Califórnia com Nevada. E foi maravilhoso esses desafios, de uma forma geral. Eles são desafiadores em primeiro lugar, ou seja, não é fácil de fazer, mas quando você completa com um time de pessoas com diabetes, ele traz uma satisfação toda especial de mostrar para o indivíduo que o diabetes jamais vai limitar a vida dele. Quem traz as limitações para a gente somos nós mesmos, e o diabetes ele pode, sem dúvida nenhuma, conviver com esse tipo de atividade, de esporte ao ar livre, junto com a natureza, com certeza desafiador fisicamente falando, mas que qualquer um de nós com ou sem diabetes pode, com preparo adequado, executar. E exatamente, só a título de curiosidade, esse último desafio aí, qual a distância percorrida, que altitude vocês chegaram? O Mount Langley e o Mount Whitney, né, são dois morros muito parecidos, duas montanhas rochosas muito parecidas, e eu vou dizer o número exatamente, depois as pessoas vão googar e vão ver se eu errei de alguma forma, mas eu acho que são 14.280 pés.
de altitude, o que equivale a 4.200 metros, mais ou menos, de altitude. Então, toda vez que você ultrapassa 3.000 metros, existe rarefação de ar, e acima de 4.000 começa isso a ficar um pouquinho mais preocupante. É muito interessante de observar, mas nós publicamos alguns trabalhos científicos para ajudar médicos e ajudar a pessoas com diabetes que gostam da montanha, que gostam de fazer esse tipo de atividade. Então a gente tenta observar como é que funcionam as bombas de insulina nessa altitude, a gente tenta observar como é que funcionam os monitores de glicemia. Muitos desses pacientes a gente utiliza sensores de tempo real para monitorização da glicose. Esse ano o sensor escolhido não é um sensor que tenha no Brasil, a gente utilizou o Dexcom G5 ou G5, teve um desempenho legal. Ano passado, na Islândia, nós utilizamos aí muitos atletas com o Libre, testamos o sistema Libre nessas condições. Então, eu utilizo, obviamente, da parte médica, eu utilizo bastante essas aventuras, esses desafios, para poder aumentar o conhecimento médico também, poder publicar e depois ajudar as pessoas aí com informação. Além das 12 pessoas com diabetes, quantas pessoas compõem aí toda a equipe, entre profissionais de saúde, pessoal aí contratado, deve ter pessoal que faz a parte de guia também, pessoal da local, né? Quantas pessoas estão envolvidas aí nesse projeto? É uma pergunta muito importante, porque quando a gente fala de challenge ou de aventura, as pessoas acham que fazer aventura é se arriscar, né? E nós não nos arriscamos, né? Então tem todo um planejamento. Nós vamos com 3 ou 4 médicos, esse ano foram 4 médicos, doutora Olga, alemã, doutora Natasha, eslovena, doutora Lisa, americana, de Stanford, e eu. E a gente tem 2 monitores que são pessoas com diabetes, que são atletas, e que a gente leva também no sentido de serem monitores, são nossos exemplos, né, e que conseguem fazer uma conexão muito legal com os pacientes e nos facilita essa nossa conexão também. Então esse ano tinha o Peter, que é americano, e tinha a Delphine, que é francesa, fazendo essa monitoria. E a gente teve no acampamento, então, um guia, né, um par de guias. Toda a expedição de trekking ou de escalada tem alguém que abre a trilha e alguém que fecha a trilha. Isso é uma questão de segurança, então sempre são 2 guias por grupo. E a gente tinha também um cozinheiro, porque nós ficamos acampados, barraca, nós mesmos montamos e desmontamos nossas barracas, mas para atingir o espaço, o base camp, nós usamos alguns cavalos também, e mulas, né? Então, para transportar o equipamento de acampamento, nós contratamos também esses cavalos e mulas para nos levar ao ponto determinado. Mas o equipamento pessoal, cada um é o seu. Sim, e quais, esse ano, então, nesse último desafio, quais foram as dificuldades que vocês notaram com relação ao equipamento, principalmente na monitoração da glicemia a essa altitude? Explica para o pessoal aí como é que funciona isso, porque existe uma diferença, né, de acordo com a temperatura, não sei se com a altitude também. Sim, existem diferenças, sim, a altitude. Vamos lembrar que os glicosímetros, eles geralmente são baseados em glicose e oxidase, e a presença do oxigênio é importante nessas reações. Então, quanto mais rarefeito, você tem chance de ter erros de leituras, porque esses equipamentos foram validados em altitudes normais, a nível do mar ou em pequenas altitudes. Tá? Eu acho que o principal desafio quando você vai para a montanha, e não foi o caso desse ano, esse ano estava com uma temperatura muito agradável, certo? Mas o principal desafio é na temperatura mais baixa. Nós passamos isso na Islândia, no Peru também, com algumas temperaturas negativas, é que todas as baterias dos equipamentos elas vão embora. Então, a bomba de insulina tem bateria, ela pode perder, esse é um cuidado que você tem que ter, baterias extras, lanterna de cabeça, bateria de monitor contínuo, de glicosímetro, eles gastam muito rapidamente. Então, o macete que nós já aprendemos na prática. Eu aprendi isso depois de ficar sem luz de lanterna de cabeça de noite, porque não tinha dado direito. Carregue bateria sempre junto ao corpo. A bomba de insulina no seu monitor, se você colocar dentro das suas roupas e junto ao corpo, aquela temperatura corporal vai manter a vida dessa bateria mais longa e você provavelmente não vai ter problemas.
Né? Então essa é a primeira dica aí que vai. Olha, e é interessante porque muita gente coloca a pilha dentro da geladeira até para ver se ela ganha uma vida extra e tudo. Vai embora. Vai embora. Né? Eu já tenho luz de cabeça no escuro, não recomendo você deixar ela, as baterias, as pilhas comuns aí dentro fora de temperatura ambiente adequada. Né? E a gente sabe então que existem cuidados que tem que se tomar com a medida, né? E quanto mais elevado, mais importante essa alteração. Mas essas alterações elas vão se tornar mais significativas acima de 5.000 metros, 6.000 metros aí para frente. Então, com pequenas altitudes, né? E esse Mont Langley, apesar de ser 4.200 metros, apesar de já faltar um pouquinho de ar, de dar um pouquinho de taquicardia, a gente não observou nessa altitude uma alteração significativa que pudesse colocar em risco qualquer paciente, né? Nem com as suas bombas. Agora, vamos lembrar também que tudo tem que ser muito bem observado, porque, por exemplo, uma bomba ela é feita para vencer uma resistência de uma pressão atmosférica diferente. Quando você vai para cima, né, quando você vai para altitude, você diminui essa resistência e você pode ter, então, uma velocidade de infusão que não é exatamente a correta. Então a gente presta muita atenção colocando sensores e mudando os basais, mudando os bolos para valores um pouco menos agressivos, até que você consiga individualmente para cada paciente ter um controle bem adequado. As reduções durante esses trekkings, durante essas escaladas, reduções de insulina, elas são muito importantes. Né? Nós temos pacientes que nós chegamos a reduzir 60%, 70% da quantidade total de insulina durante todo o trekking. Né? Então o gasto energético é muito maior na altitude. Um esforço simples, como subir um lance de escada, na altitude acima de 4.000 metros, parece que você está subindo com 100 quilos nas costas. Né? Ou você tem mais taquicardia, você acelera mais esse metabolismo, então o gasto energético dos pacientes também sobe. E com isso o consumo de glicose também é mais elevado. Então a gente cuida bastante disso com a monitorização contínua e fazendo os ajustes necessários de forma individual para cada um dos atletas. Então, doutor, como é que fica essa questão da alimentação, já que envolve esforço físico, pessoas com diabetes, e então quer dizer, a questão da alimentação é muito importante. Vocês levam um cozinheiro para o desafio. Como é que funciona toda essa logística aí para, não apenas durante os treinos, mas também, principalmente durante o desafio, que é a hora que vai se ver se tudo deu certo mesmo ali no planejamento? Bom, a questão da alimentação é fundamental. Nós estamos longe da civilização, não tem supermercado para comprar nada, então todo esse planejamento começa muito antes. Nós temos que ter um acesso rápido ao carboidrato, né? O carboidrato é o nosso combustível ali para quem tem diabetes, principalmente que está consumindo mais energia. Então, os tipos de carboidratos têm que estar sempre disponíveis à mão. Mas esse ano nós fomos muito inclusivos e nós resolvemos incluir pacientes com diabetes, pessoas com diabetes, atletas com diabetes, né? E alguns deles com intolerância à lactose, outros com doença celíaca, e tinham algumas pessoas veganas também, algumas pessoas com diabetes e que eram veganas. Então o desafio multiplicou aí, porque nós não estávamos cuidando só de carboidratos, de controle glicêmico, mas de algumas pessoas com necessidades especiais nas alimentações. Então tudo isso começa com um bom planejamento, a boa separação da alimentação na hora de cozinhar, para que o indivíduo com doença celíaca, por exemplo, não tenha contato com nenhum alimento contendo glúten, né? Com que o vegano, obviamente, tenha o direito de não ter contato com proteínas animais, né? E de que o intolerante à lactose consumisse produtos específicos sem lactose. Então esse planejamento foi talvez um dos maiores desafios aí desses acampamentos, né? Mas nós contamos com um cozinheiro que estava muito bem brifado por nós médicos e nós acompanhávamos também durante todas as refeições a todas as pessoas para que pudesse então ter esse respeito a essa diversidade alimentar necessária nessa atividade. Especificamente para o desafio, né, acho que o grande consumo de carboidrato ele requer então que você carregue mais consigo, então a gente dividia porções de carboidrato para cada atleta, para cada pessoa com diabetes, e cada médico também carregava
uma parte extra para uma eventual necessidade. E aquele balanço de quantidade de proteínas e de gorduras, né, a vida não é feita só de carboidratos, então a gente tinha que ter aquele balanço de gorduras e proteínas para que as pessoas tivessem sempre uma nutrição adequada para atender o desafio. E sobre os atletas, todos eles já estavam acostumados a esse tipo de atividade ou foi uma novidade quando se apresentou o desafio para eles? Como é que é? Alguns dos atletas, principalmente os provenientes da Europa, eles já tinham alguma experiência em trekkings, mas ninguém tinha ultrapassado essa altitude, ninguém jamais tinha estado acima de 3.000 metros, nós fomos a 4.280. Então, para todos eles foi uma situação desafiadora realmente, né, a questão da altitude, da altimetria e dos desafios físicos, das transformações físicas que essa altitude causa na gente. Quem teve a oportunidade de estar já em Machu Picchu, por exemplo, que é 3.000 metros, né, já pode sentir que você vai subir um degrau de escada e o teu coração dispara, né, ou seja, existe uma resposta adrenérgica muito mais rápida, né, e isso obviamente também tem liberação de cortisol, de noradrenalina, de adrenalina, que também influencia diretamente no controle glicêmico. Então, nós médicos que temos aí experiência com altitude, nosso papel era ajudar essas pessoas a rapidamente se adaptarem. E eu garanto para vocês, todos se adaptaram de uma forma muito legal, né? Não teve ninguém que sofreu. Eu acho que talvez nós médicos, em algum ponto lá depois dos 4.000, sofremos mais do que os atletas com diabetes, né? Então, bem orientado, a mensagem é bem possível você conseguir fazer esse tipo de desafio e praticar esse tipo de esporte outdoor. Isso aí era exatamente uma das coisas que eu ia te perguntar agora, como é que ter essa oportunidade de observar como é a reação de pessoas com diabetes e pessoas sem diabetes, ali lado a lado, subindo. Eu vou contar uma coisa para você, eu que já estou em diversos desafios, né? Quando um desafio começa, ele realmente é desafiador, acaba essa história de você tem diabetes, eu não tenho diabetes, nós somos todos irmãos na dificuldade, certo? E obviamente que a gente como médico não perde sempre o olhar sobre a questão técnica de ajudar a pessoa a estar sempre com a glicemia normal para ela poder atingir o melhor rendimento. Mas quando você tem um grupo de pessoas que estão bem orientadas, e esse grupo esse ano nos chamou muito a atenção, eram pessoas muito bem educadas em diabetes, que sabiam contar carboidrato corretamente, que sabiam fazer boas escolhas alimentares. Então o trabalho acabou sendo minimizado, nosso trabalho médico acabou sendo minimizado, né? Mas obviamente sempre nós lidamos com hipoglicemias. Esse ano não tivemos nenhuma hipoglicemia grave, né? E nós não temos experimentado nos desafios de hipoglicemias graves, como perda de consciência, como situações realmente que a pessoa precisa de ajuda externa. A maior parte das hipoglicemias leves de que a pessoa bem orientada, ela mesma tinha já capacitação para se cuidar. Então, basicamente, o desafio ele é igual para todos nós, com diabetes ou sem diabetes, a gente é irmão em sofrimento lá em cima, né? Mas sem nunca perder esse olhar aí para as coisas específicas do controle do diabetes. E os dados coletados, vocês coletam dados aí para aproveitar para pesquisa e tudo, como é que vocês aproveitam tudo isso aí? Todos esses dados que devem gerar uma quantidade de informação ali fenomenal, né? Perfeito. Eu utilizo o GPS da Garmin, o Fênix 2, e que me traz então altimetria, distância percorrida, gasto energético, e esses dados a gente coleta dos Dexcom. Esse ano foram então sensores de monitorização contínua do Dexcom, e a gente faz depois todo o cruzamento desses dados para tentar observar se tem tendências específicas, o número de hipoglicemias, o número de hiperglicemias e o tempo em alvo. E eu vou contar para você que o tempo em alvo desses atletas são surpreendentes, né? Eles ficam muito tempo com a glicemia dentro do alvo. E outra coisa, isso está publicado em revista científica, na Acta Diabetológica, nós publicamos um dos desafios já desses dados coletados. E o que chama muito a atenção é o bom controle versus a redução significativa
da dose de insulina. Né? Então, doses reduzidas em 30%, 40%, 50%, em alguns casos, pacientes com 60% de redução na dose habitual de uso de insulina. O que eu tenho observado, e vai um alerta para os meus queridos atletas com diabetes e as pessoas também, mesmo não atletas, né? Esse desafio não tem só atletas, a gente leva pessoas com diabetes que não são atletas, porque senão fica muito fácil, né? Levar só atleta. E a gente identifica todos os anos um uso muito incrementado, muito aumentado de insulina basal. Né? As pessoas utilizam muito insulina basal e na hora dos desafios que existe um consumo energético muito aumentado, essa insulina basal tende a botar todo mundo com hipoglicemia. Então, o cuidado aí que eu deixo para todas as pessoas com diabetes, vejam se a sua relação entre basal entre insulina basal e insulina de bolos, ela está bem adequada, porque realmente essa desproporção a gente tem observado todos os anos. Para mim já está claro, acho que para quem está vendo a gente aqui também, a sua opinião sobre quem tem diabetes, se deve ou não praticar atividades físicas. Mas, para você, qual é o maior benefício das atividades físicas, do esporte de uma forma geral, para a vida de quem tem diabetes e não apenas para o controle glicêmico, mas para o fator motivacional também, né, que é muito importante, principalmente nessas escaladas e tudo. A motivação é um fator muitíssimo importante. Então, como é que funciona toda essa questão do esporte para você, na sua opinião pessoal, para a vida de uma pessoa que tem que lidar com diabetes? O esporte é para a vida do ser humano, né? A atividade física é para a vida do ser humano. Não importa se ele tem diabetes ou não, eu acho que, na minha opinião, todo mundo deveria, né, incluir na sua rotina, no seu dia a dia, a prática desportiva. Você pode escolher carregar, né, viver com o diabetes, como carregando um fardo ou como carregando uma bênção. Né? Eu prefiro enxergar o diabetes como uma bênção e não como um fardo. Tá? Por que uma bênção? Né? Muita gente vai perguntar, poxa vida, mas como assim uma bênção? Eu aprendi isso com das pessoas com diabetes que já escalou comigo. Uma vez ao atingir o topo de uma montanha, veio uma pessoa que chegou nesse local, não com as próprias pernas, chegou trazida por um veículo e foi fazer uma entrevista, né? E ele perguntou, como é que é para você, com diabetes, conseguir escalar esse pico? Né? Como é que é para você, carregando o fardo de ser diabético, conseguir escalar esse pico? E essa pessoa devolveu na hora, o senhor tem diabetes? E o repórter falou, não, eu não tenho. Então eu vou devolver a pergunta para o senhor. Como é que é para o senhor, sem diabetes, carregar o fardo de ter que chegar até aqui com esse veículo automotor, enquanto eu subir com as minhas próprias pernas com diabetes? E isso resume o que eu penso, então, né, de como é que você deve escolher, né, levar a sua vida com diabetes. E essa pessoa, ela não foi rude com o repórter, ela explicou depois por que ela fez a pergunta. Ela falou, não, desculpa, eu não quis ser rude, mas eu só quis mostrar para você que todos nós temos desafios na nossa vida. E o diabetes me trouxe até aqui. Ele falou, eu consegui vir fazer parte desse grupo de atletas e subir aqui, porque eu sempre fui ao médico, eu sempre me cuidei, eu sempre contei meu carboidrato, eu sempre fiz exames regulares, eu deixei minha saúde nos trinques para me permitir chegar até aqui com as minhas próprias pernas. Então, esse é o recado que eu dou, né? Não importa se você tem diabetes ou não, né? E se você tem diabetes, pense que outras pessoas têm outras coisas, têm outros obstáculos para superar, né? Tem outras situações que a vida nos coloca, né? A gente tem até os desafios de lidar com o nosso jeito de ser, que é mais um desafio, certo? Então, se você tem diabetes ou não, isso não importa, bota o esporte na sua vida. Especialmente se você tem diabetes, eu aconselho, coloque o esporte na sua vida, porque o seu controle vai ser realmente melhor, né? Você vai conseguir ter uma longevidade melhor, com mais qualidade de vida, com mais felicidade. Diabetes libera endorfina, pessoal. Então a gente fica com esse sorriso no rosto aqui, né? Mais fácil se você pratica algum tipo de esporte. É isso aí, doutor. Muito obrigado pela sua disponibilidade, a simpatia e a vontade de participar aqui da nossa entrevista. Tenho certeza que os nossos leitores aí, internautas, gostaram muito do que acabaram de aprender, tiveram uma aula aqui agora, né? Em todos os sentidos, não apenas questão médica, mas também a questão humana e a questão
da prática esportiva, que é tão importante na vida da gente e é tão difícil convencer as pessoas disso às vezes, não é? Então, muito obrigado. Sim, eu espero que você curta aí a nossa revista sempre e espero poder falar contigo aí mais algumas vezes aí, não só para a revista, mas quando estiver aqui no Rio de Janeiro também, tá ok? Ok, eu que agradeço a oportunidade, deixo um abraço a todos aí e desejo que vocês continuem sempre firmes aí, levando informação de boa qualidade a todas as pessoas. Um abraço para vocês e um bom feriado aí para todos. Tá ótimo, obrigado, doutor. Tchau. Então é isso, pessoal. O Dr. Mauro Scharff aí foi super solícito ao aceitar dar essa entrevista pra gente. Ele encontrou um tempinho ali entre os afazeres dele e foi no improviso, no celular, mas ficou super bacana, muita informação. Eu aprendi demais com ele aí nessa entrevista e eu espero que vocês tenham aproveitado também esse vídeo aí da forma que eu aproveitei ao fazê-lo, porque realmente é muito importante para a gente, isso que ele falou, a gente notar que nós que temos diabetes podemos sim realizar tudo aquilo que a gente tiver vontade, desde que a gente tenha conhecimento, que a gente busque informação, desde que a gente saiba se observar, conhecer a nossa questão, a nossa disfunção, não é? E a partir daí, a partir de todo esse conhecimento gerado, a gente pode fazer um monte de coisa, gente. Então vamos lá, vamos nos animar para praticar esporte, sempre consultando o seu médico, sempre consultando o professor de educação física, o nutricionista, mas não deixa de fazer não. A vida com atividade física é muito mais bonita e a gente consegue enxergar essa beleza com muito mais facilidade, tá ok? Eu sou suspeito para falar, porque afinal não é por acaso que eu estou aqui sempre fazendo essas entrevistas com pessoas que têm essa relação do esporte com o diabetes, tão à flor da pele, tão à frente de seu trabalho, e que eu tenho muito orgulho de poder falar com essas pessoas aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Então é isso, gente. Já falei demais aqui. Até a nossa 6ª edição, que vai ser aí já vamos dizer assim, um esquenta para a nossa 7ª edição, que vai ser do dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes. Então a próxima edição já é outubro, então já vamos estar esquentando o tamborim aí para o Dia Mundial, tá ok? Um grande beijo a todos e até a próxima então. Tchau!